Estas magníficas e tenras vozes, com a liberdade participativa em mente, vamos então mergulhar no DICA 2023. Para a sessão de abertura, no papel de anfitriões, chamamos ao palco o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Professor Carlos Rabadão, e o Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professor Domingos Fernandes. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu começo por uma sessão de cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, a Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Leiria, a Doutora Anabela Graça, e na sua pessoa cumprimentar todos os demais autarcas aqui presentes, representantes e dirigentes do município. Excelentíssimo Senhor Diretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, estava a ver se o encontrava, o colega Pedro Moroso, na sua pessoa cumprimento todos os professores, investigadores, colaboradores e estudantes do Politécnico de Leiria aqui presentes. Excelentíssima Senhora Delegada Regional da Região Centro da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Doutora Cristina Oliveira. Excelentíssima Senhora Representante do Instituto de Avaliação Educativa, Doutora Paula Simões. Excelentíssimas Senhoras e Senhores Representantes da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Diretores de Agrupamentos Escolares, Centros de Formação, Escolas Secundárias e Profissionais e demais entidades educativas que hoje se juntaram aqui para este evento, Excelentíssimos Senhores oradores convidados para este encontro, Excelentíssimas Professoras e estimados professores, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, sintam-se desta forma todos cumprimentados. É com grande prazer que o Instituto Politécnico de Leiria se associa a esta iniciativa, em parceria com o Conselho Nacional de Educação, e que promove este encontro na região centro relativo ao projeto DICA, de divulgar, inovar, colaborar, aprender. O projeto tem como objetivo divulgar práticas pedagógicas inovadoras e promotoras da qualidade das aprendizagens, contribuindo ainda para promover modos de mobilização dos seus resultados na perspectiva da formação inicial e contínua dos nossos professores. Apresento um sincero agradecimento ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação por nos ter convidado a acolher e a apoiar a dinamização deste encontro, que será seguramente muito enriquecedor para todos, e dizer que desde o primeiro momento que sentimos logo a vontade de organizar este evento aqui na cidade de Leiria. Estamos precisamente na escola do Politécnico de Leiria, que celebra este ano 45 anos da sua criação e que tem na sua matriz original a formação de professores de ensino básico e de educadores de infância. Criada formalmente em 1979, como escola autónoma, e que mais tarde se veio a integrar no Instituto Politécnico de Leiria, portanto, e conforme eu disse, faz este ano 45 anos a sua existência. Atualmente, esta escola, para além da formação inicial e contínua, portanto, esta escola nós designamos-la DESEX, disponibiliza cursos de mestrado e pós-graduação dirigidos aos atuais e aos futuros educadores e professores, e também destinados a outros profissionais de educação, orientados para a dinamização e para a inovação do processo educativo. Na área das ciências sociais, também promove cursos técnicos superior profissionais, licenciaturas e formações pós-graduadas, orientados para as áreas da intervenção social, animação cultural, comunicação e para o aprofundamento de estudos em áreas específicas como a tradução e o desporto. À semelhança do projeto DICA, que visa a promoção de práticas pedagógicas inovadoras que contribuam para melhorar a qualidade do ensino, das aprendizagens e da avaliação, também nós, no Politécnico de Leiria, temos vindo a desenvolver diversos projetos que buscam exatamente o mesmo desígnio no ensino superior,
Portanto, eu diria que é um desafio transversal a todo o sistema de ensino de educação do nosso país. Gostaria aqui de destacar um projeto que finalizou há muito pouco tempo, chamado Skills for Future Innovative Practices, financiado no âmbito do PRR, que tem como objetivo promover a transformação significativa das práticas pedagógicas transversais a diferentes níveis de ensino e áreas científicas, mais uma vez, no ensino superior, e desafiar os nossos docentes a implementar experiências pedagógicas inovadoras e práticas educativas inspiradoras que promovam uma mudança na aprendizagem. Sentimos no dia a dia que hoje os nossos alunos precisam de metodologias inovadoras, disruptivas, para podermos de alguma forma continuar a cativar o seu interesse e melhorar a sua avaliação. Esta ação, para além de inúmeras iniciativas já desenvolvidas, destina-se aos docentes do Politécnico de Leiria que procuraram experiências pedagógicas inovadoras ao nível dos cursos técnico superior e nos cursos conferentes de grau, nomeadamente licenciaturas e mestrado. Em termos concretos, este projeto significa um investimento na educação, na formação e na formação profissional para o desenvolvimento de competências e de aprendizagem ao longo da vida. Recentemente, publicámos, como resultado deste projeto, foi publicado um livro que reúne um conjunto de artigos, uma coletânea de artigos resultantes deste projeto, intitulado Skills for Future Initiative Practices, o nome do projeto, que decorreu no ano 2022-23, em que foi lançado um desafio à nossa comunidade e que recolhemos mais de 80 professores que se ofereceram e que quiseram desenvolver, eu diria, práticas inovadoras no ensino superior. Aqui são evidenciados alguns dos cenários, não podemos compilá-los todos, de aprendizagem estimulante, inovadores e eficazes, adotando diversas abordagens pedagógicas. E para cumprir com este objetivo foram envolvidos docentes de diferentes áreas científicas, das nossas 5 escolas, e de todas representando um esforço significativo para transformar as práticas pedagógicas e para preparar os nossos estudantes para os desafios do século XXI. Este livro representa um repositório valioso de conhecimento e experiência, destacando exemplos reais de práticas pedagógicas em contextos específicos, podendo ser uma fonte de inspiração, uma vez que se escreve os processos pedagógicos implementados. Consideramos que a promoção de práticas pedagógicas inovadoras é essencial para garantir que o sistema educacional do país esteja alinhado com as necessidades e exigências deste século XXI, preparando os nossos estudantes para se tornarem cidadãos ativos, competentes e preparados para um mundo em constante evolução e mudança. Estou certo que este encontro será mais um passo para a promoção do conhecimento em torno da educação, através de partilha de ideias, problemáticas e desafios, mas também na busca de soluções que possibilitem alcançar novas propostas de ação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Boas jornadas. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria começar, naturalmente, por agradecer ao Instituto Politécnico de Leiria, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Rabadão, a disponibilidade para aderir a este desafio que o Conselho Nacional de Educação formulou no sentido de realizarmos este encontro em parceria, não é? E, naturalmente, agradecer também ao diretor desta escola, o Dr. Pedro Moroso, pela sua receptividade, e porque, no fundo, este projeto acaba por convergir, como aliás já tivemos a oportunidade de ver, com interesses semelhantes, quer aqui na escola, quer no Instituto em geral. Queria saudar, enfim, as entidades aqui presentes, a senhora vereadora da Câmara Municipal de Leiria, a senhora representante do Ministério da Educação, que é na Zona Centro, a senhora representante do IAV, e relativamente às restantes pessoas, faço minhas as palavras do senhor Presidente do Politécnico, porque eu não tenho aqui uma cábula que me diga exatamente quais são todas as pessoas que aqui estão.
Mas se me permitem esta liberdade, eu gostaria de endereçar um particular cumprimento e os maiores agradecimentos à doutora Alcina Mendes, à doutora Olga Antunes e à doutora Manuela Lourenço, peço desculpa, que são, no fundo, duas pessoas biografadas no estudo do DICA, no trabalho que desenvolvemos no DICA, e uma diretora de um agrupamento de escolas de Cister, acerca do qual nós muito aprendemos. Nós no Instituto, no Conselho Nacional de Educação, temos debatido este trabalho, mas eu não vou substituir-me àquilo que vai acontecer a seguir. E um cumprimento também muito especial à doutora Rita Fernandes, que é jornalista da Antena 1, que muito simpaticamente aderiu a esta ideia de vir aqui moderar o debate que se vai seguir. Queria também, em nome do Conselho Nacional de Educação, agradecer à professora Amélia Lopes, que vai proferir a conferência relativa àquilo que vai ouvir e relativa ao projeto DICA, e ao professor Ricardo Vieira, que vai fazer uma síntese refletiva sobre o mesmo. Queria saudar todas as professoras e professores aqui presentes, todas as pessoas, convidados e convidadas, e queria só, muito brevemente, referir-lhes o seguinte. O Conselho Nacional de Educação, como sabem, é um órgão independente, é um órgão de consultoria, não é? Um órgão de consulta da Assembleia da República e do Governo na área da educação, quer superior, quer não superior, e tem um conjunto de obrigações, se quiserem, de atribuições, que passam muito pelo acompanhamento das políticas públicas de educação, mas também passam por sinalizar questões que nós consideremos relevantes para o desenvolvimento da educação no nosso país. O DICA inscreve-se neste desígnio do Conselho Nacional de Educação de procurar modestamente e humildemente contribuir para que aquilo que se faz nas escolas, as pessoas que lá trabalham, sejam melhor conhecidas por parte da sociedade. Dito de outra maneira, nós entendemos que temos alguma obrigação de aproximar as escolas da sociedade, porque consideramos e partimos de um princípio que, aliás, é bem conhecido, que a sociedade conhece mal aquilo que se faz nas escolas, conhece mal como é que se trabalha, como é que se aprende, como é que se ensina, como é que se avalia nas escolas portuguesas. E, acima de tudo, conhece mal o bom trabalho que se faz em muitas das nossas escolas. E é esse bom trabalho que nos interessa particularmente. Interessa-nos particularmente que as pessoas que nos leem e que têm acesso aos produtos deste projeto percebam, não é, quais são as características das pessoas que estão nas escolas e como é que as crianças desses professores e dessas professoras aprendem, como é que elas se desenvolvem, como é que elas se entusiasmam pelo bem que é a educação, pelo bem que é saber. E também, por outro lado, percebam como é que se dirigem as escolas e quais são os problemas com que as pessoas se confrontam para dirigir as escolas. Quais são as dificuldades, quais são as coisas, passa a expressão, que nos devem levar a ter atenção para que as escolas sejam melhor geridas, para que as escolas vão ao encontro das aspirações legítimas das famílias, vão ao encontro das aspirações legítimas das crianças e dos jovens. Nós estamos numa fase do sistema educativo português em que, enfim, é a minha opinião, vale o que vale, mas é isso que eu penso muito firmemente. Nós estamos numa fase em que, resolvidos que estão grande parte dos problemas de atraso crónico em que o país viveu durante anos e anos, não é? Com números que, enfim, não vale a pena estar aqui a repetir, todos conhecem
penso que a maior parte das pessoas conhecerá, os avanços que nós fizemos no sistema educativo português nos últimos 50 anos, e em particular nos últimos 30, e portanto nós resolvemos aqui um conjunto de problemas que têm a ver com as taxas de escolarização, as taxas de conclusão, as taxas de abandono precoce e outro tipo de indicadores que são normalmente reconhecidos como relevantes para percebermos como é que os sistemas educativos estão a evoluir. E, portanto, nós estamos agora numa fase em que temos de pensar na qualidade das aprendizagens dos alunos, em que temos de pensar na qualidade da nossa organização dentro das escolas, em que temos de pensar como é que trabalham aqueles professores que conseguem efetivamente que os seus alunos aprendam e, acima de tudo, que aprendam com gosto, não é? Que aprendam com gosto e que aprendam e que tenham o desejo de aprender e curiosidade em aprender. Nós estamos numa fase em que temos de começar a pensar num ensino básico de um outro tipo, não é? O ensino básico que temos, claro que evoluiu muito positivamente nos últimos anos, mas continua a ser, de algum modo, tratado com algum desleixo, tratado de uma forma como se não tivesse a grande relevância que tem para o desenvolvimento das crianças, não é? E é por isso que nós temos de começar a pensar no ensino básico, como a Unesco definiu aqui há uns anos atrás, na perspectiva da educação de uma infância dos 0 aos 12 anos de idade, para usar a expressão da Unesco. Portanto, esse é um aspecto que nós temos a ver. E o que é que nós vamos pensar para esses anos? Particularmente, o que é que nós vamos pensar para aquilo que é o primeiro ano, do primeiro ao 6º ano de escolaridade neste momento. E temos de pensar num ensino secundário também, não é? Que tem de ser um ensino secundário com uma natureza em que está afirmada uma natureza e uma identidade, não é, de ensino secundário, que nós não tínhamos qualquer tradição em Portugal. Em Portugal nós tínhamos tradição dos liceus e das escolas técnicas, comerciais e industriais. Neste momento temos escolas secundárias. E a identidade das escolas secundárias, ela vem de 3 cursos que são estruturantes do ensino secundário, que são os cursos científico-humanísticos, os cursos do ensino artístico especializado e os cursos profissionais. E é a partir desses 3 cursos, não é? É a partir desses 3 cursos que se deve reforçar a identidade do ensino secundário e se deve projetar o ensino secundário como um ensino dos mais elevados padrões de qualidade, não é? Muito próximos das instituições de formação do ensino superior, muito próximos da sociedade. Não é? Têm de ser escolas em que, de facto, a investigação não pode estar longe delas. Têm de ser escolas em que os professores, em conjunto com os seus alunos, não é, estimulam o desenvolvimento de projetos e desenvolvem esses projetos e concretizam esses projetos. E é neste sentido que nós consideramos que o projeto DICA pode sinalizar à comunidade educativa e, em particular, àqueles que têm responsabilidades na formação de professores e àqueles que são alunos de cursos de formação de professores, sinalizar, dizia eu, como é que se pode trabalhar de formas diversificadas, mas como é que se pode trabalhar, de facto, ao mais elevado padrão de qualidade nas escolas portuguesas. Isso está a acontecer neste momento em muitas escolas, está a acontecer todos os dias em muitas escolas do ensino básico e do ensino secundário e, naturalmente, do ensino superior também, mas eu estou focado aqui no ensino básico e secundário e na educação de infância também. E, portanto, nós temos desafios que têm de ser naturalmente encarados. Nós temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é, digamos, um documento de futuro, é um documento que nos aponta os caminhos que devem ser traçados, porque no fundo, é um referencial de qualidade. É um referencial de qualidade para a nossa educação. É um referencial que se centra nas questões de competências relacionadas com a criatividade, com o pensamento criativo, com a resolução de problemas, que são questões absolutamente fundamentais para nós conseguirmos que todos os alunos, não só apenas alguns, mas que todos os alunos possam ocupar o centro das sociedades e não termos alguns que ocupam as suas periferias e outros que ocupam o centro. E deixa-me só terminar dizendo o seguinte:
estes estudos de natureza biográfica, estes estudos que são um pouco baseados na história de vida das pessoas, dos biografados, não é? Os estudos de caso feitos em escolas. Eu tive o privilégio de, na minha formação pós-graduada, fora do país, há muitos anos, há muitos anos, tive o prazer de estudar através de estudos de caso. E foi das experiências mais recompensadoras que eu tive, mais compensadoras e mais extraordinárias que eu e os meus colegas então tivemos, porque ao analisar aquilo que outros fazem, ao analisar as suas ações, ao analisar o seu pensamento, ao analisar a forma como se relacionam com os alunos e muitas outras coisas da educação que tão complexa é, mas nós ao analisarmos isso, nós identificamos com umas coisas, não nos identificamos com outras e isso problematiza, isso leva-nos a pensar. E é por isso que nós, graças à benevolência e à disponibilidade do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e do seu diretor, do diretor desta escola, professor Pedro Moroso, nós, de certo modo simbolicamente, quisemos começar a divulgação deste projeto numa escola que forma professores. E como todos nós sabemos, é muito importante formar professores também a um elevado padrão de qualidade e nós pensamos e acreditamos, e eu pessoalmente acredito muito, que os estudos de casos, as biografias de professores, ainda por cima de professores portugueses, não precisamos ir buscar casos lá fora, nós já os temos cá dentro, não só desenvolvidos pelo CNE, mas também pelos institutos politécnicos e pelas universidades, a partir daí podermos de facto contribuir para uma formação de professores que enfrenta desafios muito importantes nos próximos anos. Muito obrigado e desejo bom trabalho a todos. Obrigado. Muito obrigado, senhores professores. Agora, para uma conversa à volta da mesa, contamos com a presença da jornalista Rita Fernandes, da professora Alcina Mendes e das diretoras de agrupamentos de escolas Olga Antunes e Manuela Lourenço, que chamamos ao palco. Licenciada em Jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, Rita Fernandes trabalha no grupo RTP, Antena 1, Antena 2 e Antena 3, desde 2016. Atualmente, na Antena 1, edita noticiários, é repórter de grande reportagem, enviada especial sempre que o acontecimento urge. É, além disso, a autora do podcast Zig Zoom, programa de informação para crianças. Trabalha igualmente na rádio Zig Zag, do mesmo grupo empresarial. Ultimamente, Rita Fernandes tem-se focado no trabalho jornalístico dedicado às áreas da educação, da saúde e do ambiente, nomeadamente através de um podcast de informação infantil, cobertura da Cimeira da ONU COP28. Com apenas 28 anos de idade, acaba de ganhar a 8ª edição do Prémio Jornalismo em Saúde, promovido pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Apifarma. Hoje, com muito orgulho, anunciamos a sua presença aqui, ao vivo, para nos ajudar a compreender melhor quem são, o que fazem, o que sentem, que percursos revelam 3 dos participantes das narrativas DICA 2023. Em boa verdade, estas 3 participantes dispensam 60 palavras de apresentação biográfica, já que à sua vida pessoal e ou profissional
de forma mais ou menos explícita, foram dedicadas cerca de 60 páginas da publicação DICA 2023. E em cerca de mês e meio, esta publicação online já foi objeto de quase 5.000 visitas. Cara doutora Rita Fernandes, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde. Estão a ouvir-me? Sim. Mais perto, não é? Agora sim. Estou habituada aos microfones da rádio e agora aqui num palco. Boa tarde a todos, boa tarde a todas as professoras e professores aqui presentes, também diretores e diretoras de agrupamentos. Tenho muito gosto em estar aqui a moderar esta conversa, até porque eu sou fui beneficiária, digamos assim, de professoras que marcaram muito a minha vida, nomeadamente no ensino básico, de que falava o professor Domingos. Foi talvez a professora que mais me marcou em todo o meu percurso escolar. Ainda hoje tenho contacto com a professora Manuela, professora do ensino básico, pela qual tenho muita estima e, portanto, tenho muito gosto em estar aqui a moderar este debate com o tema da educação. Agradeço também as palavras muito simpáticas do professor Domingos. Vamos então começar esta conversa com 3 professoras, 3 mulheres: a professora Alcina Mendes, professora de Biologia e Geologia do ensino secundário no agrupamento de escolas de Ilhavo, distrito de Aveiro. Temos também a professora Manuela Lourenço, diretora do agrupamento de escolas de Cister, em Alcobaça. É o segundo maior agrupamento do país, certo, professora? Eu penso que já não. É o segundo, creio, em número de estabelecimentos. Em número de estabelecimentos de ensino, é o segundo maior do país. E temos também a professora Olga Mendes, Olga Antunes. Hoje temos de chamar-lhe sempre Olga Mendes. Olga Antunes, que é a diretora do agrupamento de escolas de Constância, exatamente, do distrito de Santarém. E convidava-vos, em primeiro lugar, a partilharem um pouco daquele que tem sido o vosso percurso em cada uma das escolas. Começo pela professora Alcina. Quantas turmas tem, professora? Como é que tem sido o seu percurso? Há quantos anos é professora de Biologia e Geologia na escola em que está atualmente? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui. Começa por uma pergunta que eu nem lhe sei responder. Não fiz essa conta, mas na escola... Porque são muitos, é isso? Sim, na escola onde eu estou atualmente, o agrupamento de escolas de Ilhavo, estou lá há mais de 20 anos. E quando me pergunta porquê é que estou lá, isso é relativamente próximo do sítio onde eu moro a cerca de 5 km, moro na cidade de Aveiro, e fiquei nesse agrupamento e depois acabei por nunca sair de lá, porque há um projeto, digamos assim, de ligação àquela comunidade. Vamos construindo pequenas etapas, pequenos projetos, ora financiados, ora não financiados, que ficam sempre, enquanto uns não acabam, começam outros, e a certa altura, quando estamos ligados e comprometidos, que é isso que eu sinto, com aquela comunidade e aqueles alunos, quando damos por ela, o tempo passou ali, porque eu podia ter ido para mais perto de casa, em Aveiro. Os 3 grandes escolas secundárias ficam a alguns minutos a pé da minha casa, mas não é essa a questão. Por isso eu acho que este aspecto é muito importante na minha vida de professora, que é esta ligação longa a uma comunidade que nós acreditamos que estamos a ajudar a transformar. E que sinais é que recolhe para ter essa leitura de que está efetivamente a ajudar estes alunos e esta comunidade escolar? Pois, também não tenho essa lista de que sinais recolho, mas há uma satisfação que
Quando eu digo uma satisfação, eu acho que estamos todos aqui professores, toda a gente sabe que eu não estou a dizer que correu tudo maravilhosamente, resultados extraordinários, a escola no topo dos rankings, não é nada disso que eu estou a falar. Estou a falar de várias dimensões, por exemplo, ao nível dos alunos, da alegria que eu sinto que eles partilham comigo de virem aprender. Pode ser uma fabulação minha, mas nós temos que viver de alguma fábula, não é? E se assim é, isto me tem mantido motivada e, portanto, só por isso já é bom, mas acho que não. E por outro lado, a comunidade de professores com que trabalho, há um grupo que trabalha comigo há muitos anos naquela escola e somos realmente um grupo comprometido com a transformação. E estamos a falar na melhoria daquelas experiências que proporcionamos aos alunos. Não só de aprender conceitos, mas de aprender a ser gente feliz com um propósito. E, portanto, quando me pergunta que indicadores, os indicadores são a cara, não é? As relações que crio com eles e, como dizia há bocadinho, há alunos que foram meus alunos há 20 anos e ainda contactamos com alegria, eu com as conquistas deles, eles porque me visitam, portanto isso são indicadores fortíssimos, pelo menos para mim, mas tudo o que eu digo é para mim, não é? Pronto. São coisas que me animam, me alentam, portanto o que eu sinto nisto é que há um propósito e acho que não há nada melhor do que nós sentirmos que temos um propósito todos os dias, amanhã, até ao fim do dia, à noite, no fim de semana e por aí fora. Portanto, é esta a minha loucura, se quiser. E essa é, aliás, uma característica que, pelo menos da minha leitura, estas três professoras partilham, que é essa visão de criar uma ligação de afetividade e de proximidade com os alunos, e já lá vamos. Passava agora para a professora Manuela, é diretora de um agrupamento. Dê-nos a conhecer que agrupamento é este, quantas escolas tem, que tipo de escolas são, professora? O agrupamento de escolas de Cister é constituído por 23 escolas, desde o ensino pré-escolar, portanto jardins de infância, até ao ensino secundário com cursos profissionais e científico-humanísticos. Além disso, temos também a valência do ensino artístico especializado no ensino básico, do Educação e Formação de Adultos em período pós-laboral, os cursos EFA e ainda Português Língua de Acolhimento. Neste momento, se não me engano, porque abriu-me há pouco tempo, temos 8 turmas de Português Língua de Acolhimento a funcionar à noite com a comunidade migrante que vai crescendo exponencialmente em Alcobaça. Somos a escola sede do Centro de Formação e ainda temos um Centro Qualifica. Já estou a ver aí muito trabalho. Como é que isso... E geograficamente, como é que estão espalhadas estas escolas? Também é um desafio. É, porque as escolas, o agrupamento de escolas serve a 60% do território do município de Alcobaça. E, portanto, vai desde a zona norte do concelho, na Borinhosa, que é a zona mais a norte, até Évora de Alcobaça, a zona mais a sul. Em termos de distância direta, se calhar a escola mais afastada está a 20 km da escola sede, em linha reta. Isto depois é o que é. É o que é. Já lá vamos também aos desafios. Só terminar as apresentações com a professora Olga, também é diretora de um agrupamento de escolas. Quantas escolas tem, professora, o seu agrupamento? Boa tarde a todos. Ao contrário do agrupamento Cister, eu tenho 4 escolas no meu agrupamento. Tenho também do pré-escolar ao 12º ano. É um agrupamento pequenino, é um agrupamento que coincide com um concelho, portanto é um agrupamento, um concelho, é o Concelho de Constância, mas claro que em termos de números não nada comparável. Mas tem desafios. Tem, quando mais não seja o desafio de ser pequeno, não é? Que só por si já é o desafio de nos mantermos vivos, nos mantermos com qualidade,
porque em termos de trabalho é igual, depois é igual em termos de funções, daquilo que temos que fazer, não é? Só que depois as pessoas são menos e é o principal desafio neste momento é atrair alunos, porque um concelho com 4.000 habitantes imagina-se que não terá muitas crianças e jovens, e nós temos essa a capacidade, de alguma forma, de atrair alunos de outros concelhos. Como é que têm feito isso, professora? Já foi feito de muitas formas. Quando iniciamos, ainda há pouco que analisei um pouco o percurso do agrupamento, em 2013 estávamos mais ou menos no que estamos agora. Tínhamos deixado de ter ensino secundário de cursos científico-humanísticos, tínhamos 550 alunos e depois foi um trabalho escola-autarquia. Não só de promover a qualidade da escola, e quando eu digo a qualidade da escola, não só dos resultados escolares, mas eu acredito que de tudo, o que é mais importante são as pessoas e a satisfação das pessoas. Ser feliz na escola. Ser feliz, crescer é isso, é aprender e aprender a ser pessoa também e ser boa pessoa. E foi esta qualidade reconhecida e muito de inovação, muito de pensar diferente e pensar sobretudo para aquilo que é o nosso público. Replicar um projeto do centro de Lisboa em Constância não teria de certeza resultados, não é? É pensar naqueles que são os nossos públicos, quem são os nossos alunos, quem são as nossas famílias. E aí nós atraímos e temos ainda mantemos cerca de quase 30% de alunos de fora do concelho. A questão, neste momento, passa porque, por muita qualidade que eu reconheço àquela escola, há aqui duas questões que dificultam. Por um lado, os transportes públicos no interior não são de 10 em 10 minutos ou de 20 em 20, não é? E por outro lado, quando se fala em qualidade, eu adorava estar naquela escola porque é uma escola de qualidade, mas a minha carteira não me permite, não é? Penso que agora com as novas ideias, a nova ideia e a nova realidade do passe gratuito, poderá novamente ser aqui um atrativo. Agora é preciso pensar como. Eu quero ir para Constância tem uma escola de qualidade, Constância tem qualidade para viver, Constância é um presépio ao meio de 2 rios, é a minha segunda casa, se não a primeira, porque eu acho que já passo mais tempo lá do que passo em casa. Eu ia perguntar-vos também isso, professoras, quanto tempo é que passam na escola? Eu não horas digo, extra, muitas. Eu não digo porque depois pagar horas extras era muito complicado. Guarda para si. Eu guardo para mim. A professora guarda para si. E eu quero, feitas as apresentações, quero também convidar-vos a todos a fazerem perguntas, a esclarecerem algum tipo de dúvidas. Estamos aqui numa conversa completamente aberta, portanto estejam à vontade para interromper ou para se juntar aqui ao palco sempre que considerem necessário. E eu quero mesmo pegar nessa ideia do ser feliz na escola, porque, como já disse, é uma característica que eu reconheço das vossas histórias, destas 3 professoras, e perguntar como é que isso é possível, como é que isso se faz no dia-a-dia. Pego também aqui no exemplo da professora Olga, que eu li na sua história, que uma das primeiras coisas que faz quando chega à escola, tira o seu café, verdade? Tira o seu café, a professora Olga tira o café e depois vai para os corredores, falar com um aluno que passe, com outro, e portanto... Voltando outra vez, professora, à minha experiência, que também é para isso que eu cá estou, eu venho de uma escola em que ver a diretora nos corredores era mau sinal. Ninguém queria ver a diretora nos corredores, muito menos sabia onde é que era a sala. Eu era bem comportada, não sabia onde é que era a sala da diretora e, portanto, porquê é que faz isso e porquê é que é importante, professora? Eu penso que enquanto líder, permitam-me ser presunçosa a este líder nível. Daquele governo, também daquele governo, não é?
é importante a proximidade, é importante conhecer aqueles que estão connosco. E os nossos principais clientes, desculpem o termo, são os nossos alunos. E nós sabemos dos nossos alunos não é na sala de aula, ou não é principalmente na sala de aula. Nós sabemos no informal, na conversa, na hora. O que é que te aconteceu? Estás mal disposto? Ou, tão simplesmente, também encher o meu ego, que quando eu não apareço nos corredores durante algum tempo, e eu, permitam-me só fazer uma à parte, não posso dizer mentiras, porque tenho ali colegas do agrupamento que daqui a pouco estão a dizer que não é nada assim. Já pegam no microfone e começam a intervir. Eu não posso... É o ego de ter um aluno que me diz bom dia. Olá, diretora, bom dia. Ou passar numa sala de jardim de infância e ter, quando saio, ter alguns agarrados às minhas pernas, à minha cintura, né? Ou, ainda hoje de manhã, que tinha a sala, que chamei à sala, o grupo de teatro do agrupamento, que no sábado fez uma representação de encher o coração. E eu hoje chamei-os e disse-lhes: quero-vos dar os parabéns, quero saber principalmente como é que foi, como é que vocês estão, o que é que vocês sentiram. E é esta proximidade, esta informalidade. Claro que se fazem assembleias de alunos, claro que se fazem reuniões de delegados, tudo isso. Na informalidade está a proximidade. E as famílias são... Nós temos várias famílias e aquela é a minha família da escola. E o facto de ser pequena, um agrupamento pequeno, também permite isto. Esta proximidade, esta relação de família. E eu tenho lá os filhos dos meus ex-alunos, não é? E eu conheço as famílias, e eu conheço os problemas e aquilo que de melhor tem o concelho. Portanto, essa é um dos segredos do sucesso. Sem dúvida. E eu penso que no dia em que isto deixar de ser importante, em que isto deixar de ser a diferença, é o dia em que eu digo, vou-me embora. Porque desde que comecei a trabalhar como educadora de infância, sou educadora de infância, comecei a trabalhar no dia 1 de outubro de 1983, portanto já lá vão uns aninhos, e ainda ninguém me convenceu que era melhor de outra forma. No dia em que me convencerem e que acharem que esta não é a melhor forma de liderança e a melhor forma de estar na escola, eu vou... Depois dá lugar... dou lugar a outra pessoa. Professora Manuela, falávamos aqui neste aspecto de conhecer as famílias, de ter uma relação de proximidade. Sei que a professora Manuela também tem essa relação de proximidade, mas num contexto muito maior. Como é que é o seu dia-a-dia? Isso é uma pergunta difícil. Às vezes o dia-a-dia é navegação à vista. Como eu costumo dizer a brincar, eu levo a minha lista de tarefas e depois, ao fim do dia, não fiz nenhuma dessas e acrescentei outras, mas pelo meio vou resolvendo micro questões, não é? Ou um professor coloca uma dúvida, ou uns alunos... Como ali no caso de Constância, há bocadinho dizia que não sabia onde era o gabinete de direção. Pelo menos os alunos da escola secundária sabem e vão muitas vezes à direção também apresentar ideias, pedir autorização para algum projeto que querem resolver. É a professora que deixa essa porta aberta para que eles entrem com as ideias. Somos todos. Eu queria aqui sublinhar, quando eu nunca falo em nome individual, porque é impossível este agrupamento ser confundido comigo. Eu tenho de falar sempre em nome de uma equipa de gente extraordinária que está à minha volta e que cuida verdadeiramente de mim. Eu também cuido deles, é um dos princípios da ação, mas também me sinto muito cuidada. E sinto muita lealdade, muita cumplicidade, muito trabalho colaborativo, senão não é possível. Senão eu teria enlouquecido nestes 3 anos,
que eu sou uma diretora pequenina ainda, teria enlouquecido, e não, estou perfeitamente bem, pelo menos aparentemente. E isso passa por aí. Como é que é o dia-a-dia? É um bocadinho isto, é participar numa reunião online, é estar aqui hoje, por exemplo, mas para estar aqui hoje tive de deixar uma série de coisas preparadas. Às vezes, se estou um dia fora da escola, é raro, mas às vezes acontece estar um dia fora, depois parece que tenho de ir sempre atrás do prejuízo. Queria sublinhar que, por exemplo, na gestão do agrupamento, esta dimensão, o digital é absolutamente fundamental, porque o digital permite essa proximidade que não conseguimos ter fisicamente, mas é possível, por exemplo, realizar uma reunião com 300 professores via Zoom e a mensagem passar a toda a gente. Ou é possível, através do correio eletrónico institucional, uma série de metodologias que vamos passando. E depois, por acaso refiro no estudo, a ideia de funcionar em cascata e as lideranças intermédias são fundamentais. Pronto, e depois é ir resolvendo. Às vezes o que eu sinto, e isto não são rosas apenas, elas trazem espinhos, às vezes o que eu sinto é que esta gestão à vista me impede um bocadinho de concretizar os projetos que eu teria como diretora, não totalmente, mas haveria coisas que eu gostaria de investir, de aprofundar, de trabalhar com o corpo docente, com os alunos, e não tenho tempo. Falta-me tempo para isso. Mas depois é preciso ter tempo para falar com os alunos, falar com os professores, falar com os assistentes operacionais, ir aos serviços administrativos, sentar-me a trabalhar com uma pessoa e, de alguma forma, a minha ideia de escola, uma escola de trabalho colaborativo para o bem comum, vai acontecendo nesses pequenos momentos. Não é possível também ignorar todas as dificuldades que há no dia-a-dia, nas escolas, nos agrupamentos, nas turmas. Os professores estão assoberbados de burocracia, por exemplo, e os professores têm sido um dos nossos maiores protagonistas nas notícias. As professoras são exemplos positivos do que se tem feito nas escolas, sabemos que nem todas são assim. Porque é que consideram que têm essa força de espírito? Tem que ver com a vossa personalidade pessoal? Tem que ver com o vosso amor pelos alunos? Como é que fazem essa análise, quase uma análise de psicoterapeuta? Pois, eu acho que realmente, fazendo essa análise, o que sai é este gosto por aquilo que fazemos. O gosto de ensinar e de estar o gosto com os de estar alunos. na escola, sim, de educar, todas as tarefas inerentes à escola. Mas evidentemente que há momentos melhores e momentos piores, não é? Há momentos difíceis. Há bocado, quando me perguntava o tempo que passamos na escola, eu, neste momento, na escola, nós ao longo da carreira vamos ter momentos diferentes. Por exemplo, já houve momentos em que tinha 8 turmas e, portanto, a minha vida era aqui apenas aquilo. Neste momento tenho o trabalho, por exemplo, de coordenação de departamento. São 50 professores, mais ou menos, que eu coordeno, de diferentes áreas disciplinares, dentro de matemática, ciências experimentais, informática. E, portanto, isso também são desafios, não é? E há bocadinho, quando colocava aquela questão de ser feliz na escola, não é muito importante o suporte humano, o abraço, do olhar, do bom dia, do afeto, hoje não estás bem, o que se passa. É porque isso influencia a capacidade de aprendizagem do aluno. Quando eu falo em ser feliz na escola, não é só isto, porque para isto eu não precisava estar na escola, não é? Ou não precisávamos estas mesmas pessoas de ir para a escola. Há aqui a razão, porque eu sou professora, não é? Eu tenho um contrato, eu tenho obrigações às quais tenho que dar uma resposta de qualidade. Os alunos que eu tenho ali sabem que estão ali não só para me dar um abraço e um beijo e ser felizes, e, portanto, estão ali com um propósito. E, por exemplo, neste momento, que tenho alunos do ensino secundário, eles até vêm com, às vezes, um grande papão, um grande receio, até porque Biologia e Geologia é daquelas disciplinas muito assustadoras, não é? Portanto, quando eu digo ser feliz na escola, quando eu falo em ser feliz na escola, é a parte da interação humana, mas é
a felicidade que está associada ao dever, ao cumprimento da função. Neste caso, com os meus colegas, com os colegas que eu coordeno, e, portanto, eu não consigo tê-los em bonomia comigo se eu não estabelecer algum tipo de relação, não é? E não tem que ser uma relação de grande proximidade, tem que ser uma relação que apoie, que sustente as dificuldades que vamos ter que ultrapassar, porque há muitas, como dizia. E com os alunos a mesma coisa. Portanto, os alunos, quando estão na sala de aula, não estamos ali, também, se for preciso, um abraço, um beijo, sim, mas há um propósito, que é aprender com qualidade. E os desafios e os conceitos que eu tenho para trabalhar com eles são difíceis. E eu sou exigente, não é? Porque... Mas tem uma ferramenta que é o Alcinês. Queres explicar o que é o Alcinês? Portanto, eu contextualizando, obviamente eu vou confessar uma coisa. Nesta aventura, bem, quando eu li a primeira vez, eu ri-me às lágrimas. E neste momento, que já passaram alguns meses, isso é uma prenda enorme, a sério, é uma prenda que eu sinto de uma vida inteira, a vida que tenho até agora dedicada. De repente, os meus alunos cunham um vocábulo, não é? O Alcinês, que é a forma de a professora depois foi ensinar. A doutora Aldina que depois conceptualizou, não é? Sim, eles, não tendo outra palavra, perguntando-lhes como é que a professora ensina, e eles... É um Alcinês. É um Alcinês, não é? Uma forma de a professora tornar as matérias chatas em matérias interessantes. Pois não sei se é. E não é só isso. É mesmo... acreditar, porque este aspecto eu acho que é muito importante. Quando é que um aluno, neste caso, no ensino secundário, fica feliz? Fica feliz, claro, quando, por muitas razões que nós todos sabemos. Mas eu acho que eles também ficam felizes quando sentem que são desafiados os seus limites. Em termos, eu nunca serei capaz de fazer isto. E de repente, eu até vejo que há um caminho, há um desafio. Eu nunca tinha pensado nisto. Sério. Não é? E há uma revelação, um entendimento, uma compreensão, quer de um fenómeno, quer de mim próprio, e isto eu acho que é ser feliz na escola. E quando eles estão assim, eu também sou feliz na escola, não é? Porque eu passo grande parte da minha vida a pensar que alcineses é que eu tenho que fazer, não é? Para casos que, ao fim de tantos anos, me aparecem sempre diferentes. Portanto, Quer dar-nos alguns exemplos, professora? De momentos mais desafiantes ou de algumas estratégias que tenham encontrado para que eles não se desliguem, para que se sintam desafiados? Olha, a professora é professora de Biologia e Geologia, portanto trabalha também muito em contexto laboratório. Sim. Isso facilita? Sim. Sim, mas eu não uso o trabalho laboratorial e experimental porque facilita, porque é giro. Porque visto a bata e fico diferente. E até pareço um cientista. E começo logo a irritar-me quando até eu própria dizer isto. Porque aprender ciências eu acho que no mundo, nem em todos os tempos, mas atualmente a ciência faz parte da nossa cultura, não é? A nossa vida é permanentemente influenciada pelas decisões científicas e tecnológicas. E aprender ciências neste momento é ganhar algum poder enquanto cidadão. São formas de olhar o mundo. Portanto, não é aprender este ou aquele conceito, isso é instrumental para eu aprender a olhar o mundo. E, portanto, o trabalho laboratorial e experimental não é uma diversão, não é para tornar aquilo mais giro, embora eles adorem. Mas é extremamente exigente, porque o trabalho experimental, logo a seguir, há que ser conceptualizado. Ou seja, há que pensar porque é que eu vou fazer isto, se é um trabalho de natureza investigativa, e isso é um grande desafio e os alunos gostam muito de fazer, mas é muito difícil, porque implica uma disciplina mental. Porque há trabalhos no laboratório em que eu posso dar um chamado protocolo, sigo uma receita. Esse trabalho também é feito às vezes, mas esse trabalho não é o trabalho mais desafiante. O trabalho mais desafiante é quando eu tenho que pensar, conceber o que é um grupo controle, o que não é, uma variável, até que ponto este facto, que valor tem, é confiável, não é confiável. Portanto, eu aqui já estou a trabalhar
a um outro nível, que é o nível de para que é que serve a ciência. Portanto, é uma forma de pensar diferente. Aprender ciências é olhar o mundo de outra forma. E agora eu já estava a entrar aqui na minha Já estava área, a dar não uma era? aula, eu já... Mas quando há bocado me dizia exemplos de estratégias, é muito difícil. Eu talvez devia me ter enviado essa pergunta para eu trazer assim uma lista. Porque... Isto é um teste sem consulta. É um teste sem consulta, eu já vi. E é oral. Uma abordagem contextualizada, não vou dizer que é totalmente imprevisível, mas é um pouco o pensar naquele momento o que é que fará sentido para aqueles alunos, para os motivar, para eles quererem aprofundar aquele conceito e depois, a seguir, esse conceito poder ser importante para olhar o mundo de outra maneira. Sei lá, nós acabámos de sair, por exemplo, da pandemia, não é? Olha, estou-me a lembrar da aula que eu hoje não dei, vou dar na quarta-feira, mas que eles têm para trabalhar. Nós falámos das membranas celulares, como é que são constituídas, os fosfolípidos, algumas pessoas estão aqui saberão, moléculas, não é? Bioquímica complicada. E a questão, afinal, é porquê é que lavar as mãos, na altura de Covid, é tão eficaz? Não é? Portanto, esta questão das moléculas anfipáticas e tensioativas dos sabões e que vão interagir com as moléculas dos vírus é o bastante para destruir os vírus. E, portanto, isto é digamos assim, contextualizar uma aprendizagem de biomoléculas que à partida seria, entre aspas, chata. Sim, não é? Eu digo. De repente torna-se inevitável que eu compreenda aquela biomolécula para saber explicar isto. E a seguir há uma série de... E há bocado quais são as evidências que têm, é quando eles no dia seguinte me vêm com coisas divergentes, mas que têm a ver com isto. Portanto, é este vai e vem entre a vida e o currículo, que eu não sei se são coisas diferentes, para mim devem ser quase a mesma coisa, porque isso até está escrito, não gosto nada daquela ideia quando dizem vamos preparar futuros cidadãos para... Não vamos preparar futuros cidadãos, eles já são cidadãos e a vida está a acontecer neste momento. E, portanto, o aprender tem que fazer sentido neste momento, senão não vai fazer sentido daqui para uns tempos. Eu não sei se respondi à sua pergunta. Sim, e daí também relacionar o que está a dar em sala de aula com o que está a passar no mundo real também facilita. Passando aqui para a professora Olga. Professora, como é que este espírito tão informal, mas ao mesmo tempo cumprindo o dever de uma escola, este espírito que se materializa nestas determinadas estratégias, é possível quando todos sabemos que há normas nacionais, planos nacionais para cumprir? Bom, a informalidade, digamos assim, esta proximidade mais informal de que eu falo, não é mais do que, se calhar, criar o clima para que depois haja o aprender e haja efetivamente a realização de aprendizagens e com uma linguagem mais científica, digamos assim. Não se pode obrigar a aprender, não é, professora? Olha, mais ou menos. Não. Há pouco tempo eu tenho um livro que comprei que se chama Ninguém Aprende Trombas. Adoro. Eu adoro o título e adoro o livro e o que lá está escrito. E é verdade, não é? Nós não, aqui com um ar mais ligeiro, não pode ser eu ensinei o cão a falar, ele é que não aprendeu, não é? Agora, ninguém consegue aprender se não tiver aqui duas ideias subjacentes. Uma delas é que é importante aprender e que o saber, e nós não podemos descurar que a escola é um sítio de aprender. Claro. Não é? Este é o objetivo da escola, criar condições para a aprendizagem e fazer com que os alunos aprendam. Por outro lado,
esta ideia de que se os alunos não encontrarem um sentido de aprendizagem e se forem forçados a aprender, digamos assim, isto não terá o efeito que todos nós queremos. Eu que estive na escola ainda antes do 25 de Abril, claro que muitos de nós sabemos que aprendíamos, fazíamos um teste, não é? E muitas das vezes não fazíamos ideia do que é que nos iria servir isto. Eu tive uma situação em que nós tínhamos que dizer as linhas de caminhos de ferro e todas as estações de caminhos de ferro. E eu levava uma canazinha e ia a apontar e disse entroncamento e a cana já ia em Lisboa. E a cana que a professora tinha veio parar acima da minha cabeça porque eu já tinha passado o entroncamento e ainda estava... Não me dizia absolutamente nada, eu não fazia ideia o que era um comboio. Eu morava na beira, em Oleiros, não havia comboios. Eu não fazia ideia o que era o comboio, o que era a linha do caminho de ferro. E muito menos o que era o entroncamento ou o que era Lisboa. Né? Portanto, esta ideia de que para aprender é preciso eu achar que é importante aprender. E o que a Alcina ainda há bocadinho dizia, isto não passa, como muitas vezes nós somos acusados, por facilitismos. Passa por desafios. Os alunos sentem-se bem quando são desafiados e conseguem superar esses desafios. Em que contexto seja. E no contexto da sala de aula também tem que ser este o desafio. Não de aprender aquilo que o professor diz só porque está nos programas, como dizíamos, mas porque efetivamente vai ser importante, vai ser o meu copo que vai enchendo e que depois me vai fazer a diferença. Desculpem, mas a minha neta está a querer vir para o... Ela que venha, Deixar. Como é que se chama? Luz. Luz, que linda, que idade tem? 18 meses. Quer dar vida a um beijinho à avó? Ai, agora ficou envergonhada. Tão linda. Mas se ela quiser vir, ela que venha. Já agora aproveito também para perguntar se há alguém no público que queira acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Pronto, por enquanto ainda não. Queria também perguntar-vos, diga que a professora acaba. Sim. Fomos interrompidas aqui pela Luz. Sim, foi. Só para completar esta ideia, é que é importante que toda a gente se sinta bem neste sentido do dever cumprido, porque os professores também se sentem bem se os alunos aprenderem. Qual de nós, professores, não fica contente, não fica satisfeito, pessoal e profissionalmente, com o sucesso dos seus alunos? O que é uma escola? O que é um professor se os seus alunos não tiverem sucesso? Deixa de ser necessária a escola, não é? Porque a informação está na internet e a escola tem que fazer esta diferença. É o sítio do conhecimento, é o sítio da aprendizagem, mas tem que ser realmente um sítio onde nos sentamos bem, como em qualquer outra coisa. Por falar em sentir bem, eu não podia deixar aqui também um bocadinho, como a Manuela dizia, penso eu, da minha visão de diretor, eu ainda sou do tempo do Presidente do Conselho Executivo, Presidente do Conselho Diretivo, que se diziam são órgãos colegiais, agora já não somos, não? Mas eu não seria nada sem a minha equipe. E a minha equipa são os que estão mais próximos, são a minha equipa da direção, depois são a equipa dos meus professores, são a equipa dos meus assistentes operacionais. E quando eu digo meus, ao contrário do que muitas vezes já fui acusada pelo sindicato que diz, não são nada os seus professores, são os meus professores naquela altura. Hein? E eles também podem dizer é a minha diretora, ou é a minha amiga, ou é a minha colega. E esta proximidade, esta amizade e também o saber que um professor um dia lhe doeu a cabeça e perguntar no dia a seguir se está melhor pode fazer a diferença. E não é só com os alunos. E há espaço para essa comunicação no dia-a-dia? Faço a pergunta às nossas duas professoras diretoras. Há espaço. Ou tenta-se arranjar espaço, não é? Eu, muitas vezes, e penso que a Manuela também é isso que nos estava, nós temos tantas tarefas e vimos com as tarefas esquematizadas, mas estas pequenas diferenças, estas pequenas conversas,
torna-se tão importante que o nosso dia depois prolonga-se. Daí eu não responder quantas horas é que passávamos na escola, porque aquelas tarefas que nós tínhamos e que normalmente o Ministério costuma dizer que é até às 18 horas do dia não sei quantos, não é? Sempre até às 18 horas, tornam-se urgentíssimas, não é? E nós andamos aqui sempre a remar um bocadinho, a tentar remediar aquilo que vamos perdendo no meio das tarefas, a maior parte das vezes bem menos interessantes do que pensar aquilo que ia ser a diferença que podia ser e o gozo que nos dá quando nós, enquanto diretora a mim dá, que eu me posso sentar um bocadinho e que também precisamos destes momentos de solidão e de pensar o que é que eu quero efetivamente fazer e depois partilhar e depois ir tudo por aí abaixo outra vez porque não era nada daquilo. Mas pelo menos nós pensamos e é esta capacidade de pensar em conjunto, pensar sozinha, partilhar e depois fazer em conjunto, que é a escola. Portanto, até agora o sumário dos apontamentos, comunicação, partilha, bom humor, relação afetiva com os alunos, não esquecendo que o verdadeiro objetivo da escola é de facto aprender, mas é também preciso ensinar aos alunos porque é que eles devem aprender. A professora Olga ainda agora falava do assunto do digital, ele é absolutamente inevitável nas escolas, tanto seja nas ferramentas digitais que todos utilizamos, mas também do uso que os alunos hoje em dia fazem do digital. Eu penso que passam a maior parte do tempo no TikTok, talvez ouçam pelos recreios e às vezes nas salas de aula algumas daquelas músicas do TikTok. E numa das conversas, precisamente no Conselho Nacional de Educação, eu ouvi uma frase muito que achei muito importante, que é: os alunos, quando chegam a um determinado ano de escolaridade, têm sempre a mesma idade. As professoras é que não é? Vão sempre envelhecendo. Como é que se mantêm a par dessas novas tecnologias, dessas novas formas que eles próprios têm de comunicação? Até porque é importante, já que é preciso criar um vínculo com os alunos, é importante manterem-se a par da forma como eles interagem entre si, entre eles. Professora Alcina. Bom, eu acho que a melhor maneira para nos mantermos na crista da onda do mundo é estar na escola, é estar com os alunos, porque realmente nós ali estamos a ver as novidades a acontecer, não é? Depois há duas posturas, não é? Ou eu também me aproximo do que eles fazem, até porque isso me permite regular, intervir, moderar, responder até algumas inquietações, ou me coloco por fora, proíbo, etc., assusto-me. Não quero entender. Adivinho a desgraça do mundo a partir daí. Portanto, são várias formas de estar. Eu opto por ir com eles, não é? Opto por ir com eles. E portanto, vou perguntando, e eles vão me mostrando. Mas temos aqui vários aspectos. Um dos aspectos é realmente há cada vez mais aplicações que exigem formação e que ela vai estando disponível e nós vamos acompanhando. Essa ideia de que nós realmente não temos a mesma idade que eles, mas eu não tenho evidência nenhuma de que isso seja um problema. Porque eu tanto vejo pessoas da minha idade, que são os idosos, não é? Completamente assoberbados como o mundo está perdido com o digital, como vejo pessoas da sua idade a pensar da mesma maneira. Portanto, essa questão da idade... Eu sou das ciências, não é? Não tenho evidências que me permitam fazer uma relação assim de causa e efeito. Portanto, eu acho que realmente, como sou bióloga, a diversidade, não é? Acho que há de tudo. Agora, realmente o lugar em que me sinto melhor
é tentar acompanhar, às vezes com formação de aplicativos que se calhar precisam, outros vamos fazendo como eles, não é? Por exemplo, levanta-se muita questão e é verdade, os miúdos, a comunicação por telemóvel, estão com o telemóvel no bolso, toda a gente já sabe que dá uma vibração e aqui, em termos neurológicos, liberta-se uma substância química que dá prazer, portanto, não é? Portanto, como é que eu lido com isso? Lido assim, eles o telemóvel ponham-no em cima da mesa, pronto, está em cima da mesa, não é? E vamos usar quando for preciso. Professor, o que é que quer dizer degradado? O que é degradado? Sobrejacente? Então abre o telemóvel, vê lá aí num instantinho, pronto, procura. Outra coisa. Faz isso, a professora faz isso? Sim, claro. Depois o telemóvel vibra, ainda no outro dia, isto parece uma anedota, mas uma menina, o telemóvel sempre disse, não, então minha querida, o que se passa? Professora, recebi 6 chamadas, não sei de quem és, estou tão nervosa. E eu disse, o quê? 6 chamadas na minha aula, sem saberes quem é? Dá cá o teu telemóvel. Peguei-o no telemóvel, pus no bolso da minha bata, mais ninguém te vai ligar. Acho, fica tranquilo. Portanto, esta é uma maneira indireta de ralhar. Mais ninguém a importunou na aula. Portanto, quando o telemóvel está em cima da mesa e vibra e toca, nós podemos regular, não é? Se estiver no bolso, fazer aquelas vibrações e eles a sentirem aqueles neurotransmissores que eu não me adivinho, aí eu não consigo fazer nada, não é? Falo da molécula, do não sei o quê, e eles estão com a cabeça noutro sítio. Portanto, em cima da mesa é tudo mais fácil. Depois, para além disso, por exemplo, aulas práticas laboratoriais. Então, o telemóvel é fundamental, não é? É fundamental, sei lá, eles adoram ao microscópio, aprendem a ver e depois fotografam, não é? Eu até já mandei vir por umas coisas que eles me ensinaram, as minhas filhas, umas coisas de plástico que permite adaptar o telemóvel ao microscópio, ficam fotografias fantásticas. Umas lentes, não é? Não, é só assim um device para manter aquilo fixo. Para manter aquilo fixo. Quero que eu lhe diga melhor, uma cena que permite manter aquilo fixo. Pronto. E, portanto, eles têm o telemóvel e mais, porque isto tem que ter consequência. Então, eu tenho um Instagram com eles. Tenho um Instagram. Isso já é demais, professora. Não é. O Instagram é só sobre aulas experimentais. E, então, o que é que acontece? Fotografamos só os dispositivos, depois eu publico e coloco umas questões, ou seja, qual foi a questão de investigação, qual era o grupo controle. Eles vão respondendo, e o mais interessante disto é que me respondem os que estiveram lá há 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 10 anos, e respondem também. Portanto, aquilo é uma comunidade de bem-estar, e eles, isto foi publicado, sei lá, quando falámos dos sismos, então vamos lá ver, como é que a gente havia de fazer aqui, precisávamos de uma maquete. A escola não tem uma maquete para fazer ensaios de sismologia. E então fizemos uma coisa fantástica, que é, professora, nós tínhamos uma questão que era, portanto, se a quantidade de umidade que tínhamos no solo influenciava ou não a resistência dos edifícios. Então, eles trouxeram um skate, pusemos em cima da mesa, pusemos lá umas tinas com umas areias mais umedecidas, menos umedecidas, fizeram umas construções, uns trouxeram de Lego, outros fizeram de palitos, e depois abanámos o skate. E fizemos esses vídeos e pusemos no Instagram. Aquilo é um sucesso. Quer partilhar o nome da página? É uma página ou é um grupo? Não, é uma Alcina página. Mendes. É Alcina Mendes. Já vai ganhar mais 300 seguidores hoje. Pode ganhar, só que eu tenho que os aceitar e eu só aceito quem é quer. privada. Se forem como os alunos, não é? A professora não me aceitou. Então, mas porquê é que não te aceitei? Então tu não estás aqui. Sou o António. Esta era a Mariana. Sou o António. És o António. Então, eu já sei. Portanto, nem sempre... Portanto, aquilo é uma comunidade fechada. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as redes sociais, não é, neste caso, nós podemos rentabilizar, porque a seguir, sei lá, professora, então quando é que vamos ao Instagram? Olha, hoje, se resolvermos o que temos que fazer, se nos dispersarmos, quem mais dispersa sou eu, porque depois começo a falar dos telejornais que eles não veem, não é? Eles não sabem o que é telejornal. Já não veem hoje? Não, veem nas redes sociais. E então temos aqui um bocadinho de tempo, hoje vamos, e eu tenho que me preparar, por exemplo, se for no Instagram, quais são os sítios que têm coisas interessantíssimas para o que nós estamos a estudar. Depois estamos ali um bocadinho a ver e tal, depois eles levam para casa, mostram aos pais, olha, a professora viu isso na aula, viu? Portanto, mas isto desmistifica, por um lado,
mas permite-me regular, que é aqui que eu queria chegar. Portanto, há regras, e eles sabem que há regras, Claro. e rentabilizamos também. Por exemplo, a questão da pesquisa. Os miúdos têm muita dificuldade em imaginar uma pesquisa que não seja feita na internet, não é? E não adianta eu dizer que é proibido ir à internet, eu ir ao chat GPT. Eu tenho é que criar situações e compromissos, e esses compromissos, falta-nos aqui, eu desculpe, mas acho que está-nos a faltar aqui a palavra avaliação, não é? Porque nós estamos a falar em ensino, mas o que é ensino sem avaliação, não é? A avaliação, digo eu, é aquela atenção plena que eu, professor, tenho, portanto, que vejo o que está a acontecer para, em tempo útil, intervir, regular, dar feedback. Portanto, há este compromisso, sei lá, nós vamos fazer uma pesquisa na internet, não é? E nós primeiro fazemos um acordo, um compromisso. Como é que vamos fazer? Quando eu trouxer, tirar de lá a informação, como é que eu vou apresentá-la? Não é depois eu queixar-me que eles copiaram tudo e escrever ao lado, HTTP, copiaste daqui 000. Não vale a pena, não é? Portanto, o melhor é regular antes. Então, eu vou ali, eu já sei que tenho que transformar, etc. Portanto, esta clarificação de qual é o propósito da utilização, neste caso, dos meios digitais, ou propor trabalhos que sejam apresentados em meios digitais. Os alunos gostam bastante, mas eu tenho que acompanhar, não é? Porque senão depois perco completamente estes meandros de como é que lá chegar. Claro. Não é? Professora Manuela, como é que tem sentido os alunos nos últimos anos, também relacionado com esta questão das redes sociais, como é que os têm sentido na sala de aula, do feedback que têm dos professores? Quais são as maiores dificuldades que sente hoje em dia? Eu vou começar por falar de mim como aluna. Eu tive a sorte de viver numa escola que me era muito confortável. Eu só tinha que ouvir e depois reproduzir. Eu era muito boa nisso. Muito boa. Portanto, não era uma escola que me pedisse apresentação de trabalhos, não era preciso pesquisa. Pensar, assim. Não, eu pensava. Não, mas mandava o meu pensamento naquilo que me era mais confortável, que era através da escrita. Claro. Pronto. Se eu estivesse na escola de hoje, seria uma aluna, se calhar, com menos bons resultados, vamos dizer assim. Isso é interessante. Porque seria mais desafiada. E eu acho que os alunos são mais desafiados. Mas os alunos, claro que não são todos. Claro que nós temos aqueles alunos que estão divorciados da escola. Temos também e temos que aprender a chamá-los para a escola. O que é que se faz, professora? Não quero que perca o seu raciocínio, mas essa questão já lá vamos. Não, eu posso dizer, falar da minha experiência como professora, que eu deixei a sala de aula há 3 anos, é relativamente recente. Eu vou falar de uma experiência que tive na sala de aula e que eu acho que tive a presença de espírito e tomar a atitude certa. Há um dia na sala de aula que eu distribuo uma tarefa e um aluno tem uma explosão tremenda, atira com tudo ao ar, atira com tudo ao chão e diz: eu não faço isto. Eu pensei: Maria Manuela. Então baixei-me, apanhei tudo o que ele tinha deitado ao chão, arrumei à frente dele e disse: olha, sabes, o meu filho também tem essa dificuldade, sabes como é que eu faço? Eu faço assim e agora vou fazer contigo e tu vais ver que consegues. E ele conseguiu. E naquele dia eu ganhei uma pessoa. Não sei se foi um aluno, mas ganhei uma pessoa. E isto é porque, se eu tivesse, olha, agora vais para a rua, falta de respeito, não te admito isso, nunca mais. Criava ali uma fratura que seria intransponível. Acolher o aluno, porque nós somos o adulto na sala, não é? Nós somos o adulto na sala, portanto temos de ser mais maduros do que os alunos. Não estou a dizer que nós temos que levar a falta de respeito para casa. Eu estou a dizer que não a podemos tomar só a título pessoal e temos de fazer um princípio muito bom, que é pôr-me no lugar do aluno. Porque é que o aluno está a ter esta atitude? Porque às vezes os alunos têm vidas completamente desgraçadas, e eu acho que eles fazem, mesmo assim fazem muito. O ensino à distância permitiu-nos ver isso.
as casas eram diferentes, as condições eram diferentes, havia meninos que tinham que tomar conta dos irmãos, havia meninos que tinham que fazer a limpeza naquele dia porque os pais não entendiam que era dia que a escola continuava assim, e portanto é preciso essa empatia, que faz parte do lema que eu trouxe para o agrupamento, é preciso humanismo, é preciso muito, desculpem o clichê, muito amor, porque escola sem amor é uma coisa, é um edifício que não vai funcionar. E, entretanto, perguntei-me qual era a pergunta. Como é que estão os alunos? Os alunos estão muito interessantes, porque também tem, é assim, claro que eles não sabem, como dizia a Alcina, eles não sabem gerir a informação e muitas vezes transformá-la em conhecimento, mas são alunos muito mais dotados e às vezes muito mais interessantes do que nós fomos. Mas eles têm essa noção deles próprios? Não têm, claro que não. Não têm. Eles acham é que nós somos todos uns chatos, mas não acham. Eu, falando ainda da ideia da sala de aula de onde saí há pouquinho tempo, a última vez que tive uma turma décimo ano pós-pandemia. As saudades que eu tenho daqueles meninos, aliás, lembram-se dos pequenos cantores. Como é que é possível olhar para aquelas crianças e não nos derretermos e pensarmos que é um privilégio enorme trabalhar com crianças e com jovens? Professora Olga, há pouco ouvíamos aqui uma ideia partilhada pelo professor Domingos, que dizia que a sociedade conhece mal o que se faz nas escolas, conhece ainda pior o que se faz de bem nas escolas. Porquê é que acha que os pais, principalmente, primeiro pergunto-lhe qual é a visão que tem tido dos pais em relação à escola? Estão cada vez mais afastados, ou cada vez mais exigentes, ou cada vez mais chatos? Mais chatos. Isto parece muito mal dito assim, e ainda por cima está a ser gravado, não é? Ai, desculpem. Mas eu sou jornalista, posso fazer as perguntas sim, chatas? O problema chatas. é a minha resposta. Pronto. Não, eu, por norma, e salvo raras exceções, continuo a achar que os pais são nossos parceiros, não é? Agora, desculpem a expressão, cada macaco no seu galho, não é? Os pais têm o dever de acompanhar o percurso dos seus filhos e têm o dever de ser pais. E a partir daí, eles até podem ter as questões mais relevantes e mais importantes sobre a escola, mas são questões que nos devem colocar a nós. E há uma questão que nós temos assistido nos últimos tempos, e isto é aqui um bocadinho um pensamento meu, não tenho nenhuma evidência científica, mas eu acho que os pais, desde que estiveram não sei quantos meses em casa com os filhos, se acharam professores. Desculpem, mas é verdade que os pais acharam-se no direito de dizer que, alguns, graças a Deus, não é? Que aquele teste está mal corrigido. Não é? E algumas outras questões que são dos profissionais da educação. Não é? Às vezes, por coincidência, os profissionais da paternidade e da maternidade, se é que podemos chamar assim, também são profissionais da educação. E aí é muito pior. Não é? Nós somos os piores pais. Agora, eu continuo a acreditar que os pais fazem falta na escola, e a relação com os pais pode ser também uma relação muito gratificante. Da mesma forma que com qualquer membro da comunidade educativa mais alargada. Agora, que muitos pais se advogam o direito de intervir em áreas da escola que podem questionar, mas que não são da sua responsabilidade e que não deveriam intervir. Eu posso lhe dizer, por exemplo, nós tínhamos o Dia da Família, dia 15 de maio, todos os pais podiam vir à escola e fazer um dia exatamente igual aos filhos. Se fosse um dia de teste, cada pai tinha um teste em cima da mesa para fazer o teste com os meninos. Não havia alteração nenhuma.
O engraçado é que nós começámos a ter problemas de pais a gravar as aulas, olha a utilização do telemóvel, de pais a corrigir os professores que estavam a escrever no quadro e de pais que foram dizer que feijão frado com atum era a pior comida que se podia dar numa escola. Portanto, há coisas que eu acho que os pais, esta geração agora tem esta questão de não saber muitas vezes o seu lugar. Continuo a achar que são muito importantes. Muitas vezes nós, escola, também não temos esta capacidade de passar a informação. Nós andamos tão ocupados com aquilo que são as preocupações do ensino e da educação na escola que nos esquecemos de divulgar lá para fora. E é um bocadinho isto, o que é que nós fazemos bem? E como é que nós somos capazes de dizer lá para fora que fazemos bem isto? Como, professora? Como? Temos as redes sociais, não temos? Mas depois nós fazemos uma publicação nas redes sociais e há uns que concordam e outros que discordam e depois cria-se uma discussão entre o pai de um e o pai do outro e perde-se aquilo que era o importante, que era a publicação de uma boa prática da escola, não é? Eu posso fazer grupos mais privados, não é? Mas depois há sempre alguém que tem, e nós nunca conseguiremos que, como em qualquer outro lado, ou outra profissão, nunca conseguiremos nem que nós todos sejamos os melhores professores, nem que os pais sejam os melhores pais, não é? Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Nós temos que ser bons profissionais. E quando justificamos as nossas ações, e isto com os pais eu acho que é fundamental, é quando justificamos as nossas ações, quando eles nos deixam justificar porque que foi feito assim, sermos realmente profissionais da educação. Deixarmos de, eu acho que, ou alguma ideia de que não é da minha, muitas vezes nós também temos, não é da minha responsabilidade. O que eu vou dizer pode parecer que eu estou amargurada e me zango com os professores. O ano passado, no segundo semestre, eu fiz um levantamento das atas da justificação dos resultados dos alunos. E depois confrontei os professores com as justificações e não havia uma única justificação que fosse eu, professor, não estive bem aqui. E nós também temos que fazer isto. E quando nós formos capazes, efetivamente como profissionais, de aprender com os nossos erros, que também erramos, quando formos capazes de pensar que os alunos que estão à nossa frente são completamente diferentes daqueles que estavam o ano passado, e já não digo quando começarmos a trabalhar, quando nós formos capazes de ser efetivamente profissionais da educação e profissionais responsáveis, eu assumo, a escola não tem autonomia, tem, o 55 dá-nos imensa autonomia. E o que é que nos dá? Imensa responsabilidade. E é este trabalho, por um lado, de criatividade, de imaginação, de proximidade, mas depois um trabalho de rigor e de profissionalismo. E quando nós formos capazes de fazer isso, e não me pergunto como é que se faz, quando nós formos capazes de fazer isto, os pais e a sociedade vão nos aceitar melhor. Uma outra questão que me incomoda de abordar, que depois passa aqui muito para as questões políticas, as questões de carreira, que criaram um clima de desconfiança, um clima de revolta e até muitas vezes entre os colegas, aqui um clima um bocadinho de competição e de... Portanto, há aqui uma série de fatores... Isso também não ajuda. Que não ajuda. E enquanto nos hospitais vão só os que estão doentes, para a escola vêm todos. Isso. Não é? Portanto, este é a única instituição onde não vá quem precisa, nem quem quer. Vão todos. E depois uma coisa pior é que todos os pais que agora são pais já passaram na escola e sabem imenso sobre a educação. Não é? Portanto...
Aqui, relativamente aos pais, só para criar uma reflexão, eu acho que, assim como os alunos são muito diferentes, os pais também estão muito diferentes. E em algumas situações, temos de dizer isto, também são pais mais esclarecidos. E se às vezes há alguma ingerência na forma de gerirmos a aula e a escola, etc., também há reclamações muito legítimas. E é como dizia aqui a Olga, que nos devem levar a pensar na nossa prática. Porque isso também é feedback, isso também é uma avaliação daquilo que fazemos. Eu uso no agrupamento uma expressão que é: eu tenho muito medo da mesa do café, não é? A mesa do café dá para tudo. Quando há alguma questão que envolve os pais, eu às vezes nem espero que, ou se me colocam uma questão por e-mail, ou se eu acho que a questão é mais delicada, eu não espero que a questão seja discutida na mesa do café. Eu chamo os pais à escola. Às vezes a minha lista altera-se muito por isto, porque eu quero que os pais venham, porque eu me quero sentar com eles, porque quero ouvi-los, e quando eles me procuram espontaneamente eu ouço sempre, e depois digo: muito bem, eu agora ouvi-o, tenho de ir ouvir o professor, tenho de ir ouvir o assistente operacional, tenho de ir perceber o que é que se passou, tenho de ouvir a outra parte. E esta cultura de escuta, de diálogo e de acolhimento é muito importante para desconstruir um discurso também sobre a escola e sobre os professores e sobre a instituição, etc., que é preciso que construamos em conjunto com os encarregados de educação e com os pais. Porque se os deixamos a falar sozinhos, eles vão dizer aquilo que querem. E os pais então vão aceitando esse seu convite para que... Sim, há uma história muito engraçada, porque nós tivemos, está ali a minha subdiretora, eu lembro-me disto, nós tivemos uma mãe que veio e ralhou e disse e queria que a filha batesse nos outros também, mas a minha filha é uma parva, não bate em ninguém. Eu disse: a sua filha está certa. E entretanto ali estivemos, mas foi uma conversa puxadinha. E entretanto ela olha para mim e vai assim: a senhora está-me a tentar dar a volta, não é? Com essas falinhas mansas. Mas a verdade é que aquilo foi desinchando, digamos assim. Aquilo foi diminuindo de tamanho. E esse esforço cotidiano, diário, é muito, muito importante para estabelecer um diálogo entre os pais e a escola. Queria pedir-vos, professoras, que me respondessem a uma questão que é: este estado de espírito é possível passar das vossas escolas, dos vossos agrupamentos, para qualquer escola? É possível, desde que os professores, os diretores, os alunos queiram, sejam envolvidos? Ou há efetivamente casos, escolas em que os desafios são tantos que não é possível ter tanto bem-estar? Uma característica desta profissão é o incerto. Todos os anos, e mesmo ao longo do ano, nós temos turmas novas, alunos novos, contextos sociais novos, contextos políticos novos. Portanto, a quantidade de variáveis é enorme. E portanto, eu penso que a maneira como eu me sinto na profissão, não é única minha. Há muitas pessoas, aliás, esta construção pessoal que eu tenho do que é ser professora, eu não a construí sozinha. Eu construí em interação com dezenas, centenas de outros colegas. Considero que foi muito importante ter trabalhado, visitado muitas escolas, trabalhado com outras pessoas. E há muitos professores que estão como eu na profissão, trabalham como eu, ou melhor, com certeza, aprendemos uns com os outros. Às vezes também se sentem o elemento único daquela escola com esse tipo de atitude. É possível. Eu já conheci um caso. É possível, um caso sim. Assim, é possível. Em que ele sentia que não era um professor, sentia que não tinha outros colegas, uma direção que o apoiasse. Sim. Acho que sim, que isso acontece. Como lhe estava a dizer, eu acho que todas as possibilidades. As comunidades são tantas e tão diversas, e com pessoas tão diversas, com experiências de vida tão diversas, que eu acho que tudo pode acontecer.
Agora, eu sou uma otimista, não sei se sou irritante, mas sou uma otimista. E eu acho que há muitas pessoas que estão assim, portanto, que gostam daquilo que fazem, gostam da escola. Eu também tenho os meus momentos em que fico mais zangada, como é evidente, Claro. porque, claro que tenho os pés bem assentes, há coisas que não funcionam bem e portanto, isso também me incomoda um bocadinho. Por exemplo, posso dizer que uma das coisas que mais me tira do sério, me irrita, é uma visão acientífica da educação. É achar-se que a educação é uma questão de opinião. E, por exemplo, há bocado a colega Olga falava até às vezes dos pais. Muitas vezes o que está por trás dos desentendimentos são visões diferentes da escola. E às vezes nem são conscientes. Às vezes as pessoas foram alunos, reproduzem um modelo que viram porque não conhecem outro, porque nunca houve, e aproveito de falar com uma jornalista, eu acho que as questões da educação não são assim muito discutidas para o público em geral. Educação enquanto área de saber que tem dezenas, eu já ia dizer centenas, mas pronto, dezenas, para não escandalizar ninguém, de anos de investigação. Há investigação em educação, investigação em didática, investigação em avaliação pedagógica, investigação como é que os alunos aprendem. Portanto, há um corpo de conhecimentos enorme e muitas vezes o que nós agora, sociedade, oferecemos ao público é, desculpe uma expressão, conversas em que cada um dá a sua opinião. Nem sempre são chamadas pessoas que fazem investigação em educação. Acho que nós, agora os que estamos na educação e fazemos investigação em educação, também temos alguma responsabilidade, se calhar também não sabemos comunicar às vezes. Mas isto a propósito dos desencontros, acho que os pais trazem uma visão de educação, por exemplo, aquela ideia, no meu tempo é que se aprendia, sabíamos as linhas de comboio, não era? Isto é de quem não sabe os desafios que os miúdos têm atualmente, que são muito, muito exigentes. Portanto, acho que quando me chega, e como diretora de turma, o encarregado de educação que me diz, mas não se está a aprender, o meu filho não está a aprender nada, nem sequer sabe as linhas de comboio. Eu o que percebo é que há ali uma ideia de para que é que serve a escola, que se calhar é uma ideia que precisa ser desconstruída. Então, a escola serve para colocar na cabeça vazia, eventualmente, de uma criança, informação, ou os desafios são outros? Não só daquilo que eu penso, mas o que temos no currículo, não é? O que é formar pessoas com capacidade de pensar criticamente. Portanto, às vezes há um bocadinho este desfazamento, digamos assim, de compreensão de para que é que serve a escola. E temos que dialogar. Isso temos que dialogar. E em relação aos encarregados de educação, que são realmente parceiros, os melhores mediadores são os alunos. Os melhores mediadores são os alunos, não é? Portanto, os alunos levam, os alunos trazem, e nós também podemos interagir com os encarregados de educação, podemos e devemos chamá-los para eles verem o que os alunos fazem, o que produzem, as exposições, os trabalhos, etc., e explicar quando eles não compreendem. Agora, há pessoas que se sentem sozinhas, isoladas, sim, depende da comunidade e da quantidade de pessoas, não é por acaso. Eu não estou a dizer que as outras comunidades são piores do que a minha, não são, mas eu estou numa comunidade em que tenho um grupo profissional de colegas que pensamos da mesma maneira, que nos entusiasmamos com o desenvolvimento dos nossos alunos e por isso é mais fácil estabelecermos até pontes de articulação interdisciplinar, por exemplo, de ciências com a matemática, de ciências com a filosofia, de ciências... E, portanto, isso é mais fácil quando nós temos um grupo de pessoas que pensa como nós, que se sente confiante em partilhar as suas inseguranças. E isto vai levar-nos para outro aspecto que é muito importante, que é... Atualmente nós temos uma situação de muitos professores que saltitam, digamos assim, estão alguns meses numa escola, outros meses noutras. Isto é muito difícil, estabelecer uma relação pedagógica com os alunos e estabelecer uma relação de socialização com aquela comunidade. Temos...
Portanto, Conclua. este aspecto, e volto ao princípio, a ideia de optar por estar há muito tempo numa comunidade em que tem pessoas que pensam como eu, é muito importante. Admito, portanto, pessoas que tenham que fazer este saltitar, seja mais difícil encontrar essa satisfação profissional. Claro. Obrigada, professora Manuela. Temos uma professora, não sei se temos um microfone ou se, talvez, diga, boa tarde. Aproveito esta pequena interrupção para dizer que temos 7 minutos. Perfeito. Boa tarde. Chamo-me Manuela Prata, sou diretora do Centro de Formação Professores Alcobaça em Nazaré, que é sediado no agrupamento de escolas de Cister. E queria lançar aqui uma questão às colegas da mesa, que é o seguinte: nós temos vindo aqui a falar nos alunos, nos professores, nas tecnologias, também falámos dos professores, mas acho que temos que falar um bocadinho mais dos professores. O que é que, de certa forma, não só a colega que é coordenadora de departamento, como as duas diretoras aqui presentes, como é que a resposta a estes desafios todos que hoje a educação tem, estes quadros referenciais, conceptuais que nós vimos abordando no âmbito das políticas públicas, que foram de certa forma impulsionados, como a avaliação, como esta resposta à diversidade, naturalmente que os professores precisam de tempo, precisam de se situar nos seus contextos para que fazer formação, trabalhar colaborativamente nas escolas, para que de facto haja impactos na sala de aula, sobretudo para responder à diversidade e também para desafiar os alunos a chegarem mais longe. Que trabalho é que vocês estão a fazer, ou que importância atribuem a esta relação entre aquilo que é o ensino, aquilo que é a avaliação e aquilo que é a pedagogia, ou seja, o que se ensina, como se ensina e como se avalia? Até que ponto é que as escolas criam ambientes securizantes de partilha, de reflexão sobre as suas práticas, incorporando aquilo que são os quadros conceptuais, para de facto criar ambientes, e não só ambientes, também mais segurança do lado dos professores, para que depois atinjam os resultados extraordinários que todos vocês têm nas salas de aula. Era importante saber que espaços de reflexão têm os professores, como é que promovemos isso dentro das escolas, com os centros de formação, com as universidades, e o que é que vocês pensam sobre isto? Porque, de facto, os professores têm aqui um papel-chave em todos os processos que fomos aqui falando, e aqui os senhores diretores e todos nós temos muita importância. Desculpem a questão, mas acho que faltou aqui um bocadinho e eu gostava de vos ouvir, se for permitido, naturalmente. Claro que sim, muito obrigada. Professora Manuela? Pronto, relativamente ao trabalho com os professores, eu acho que podemos mudar a preposição. É sobretudo trabalho entre os professores. Portanto, o que nós tentamos promover no agrupamento de escolas de Cister é trabalho colaborativo, depois trabalho colaborativo e finalmente trabalho colaborativo. Às vezes, com muito sucesso. Mas, por exemplo, há algumas práticas assim muito rapidamente que nós temos. Jornadas de reflexão, por exemplo, no início do ano, quando, por exemplo, a discutir a educação inclusiva, fizemos pequenas formações informais, digamos assim. Por exemplo, fizemos uma sessão com professores que era Quem Tem Medo do 54. E então arranjámos, eu e a psicóloga, sentámos e arranjámos uns casos tipificados relativamente a questões da sala de aula. Disse uma psicóloga, sim, certo? sim, com a sala de aula. Então, e formamos grupos como se fosse um conselho de turma. Podia até ter 2 professores de português, não interessava, mas como é que o conselho de turma ia intervir naquela situação? Por exemplo, sessões de partilhas de práticas. Fazemos, por exemplo, muito no primeiro ciclo. As colegas fizemos círculos de estudos com o centro de formação e depois fizemos uma sessão, um dia inteiro, de partilhas de práticas. O trabalho colaborativo num tempo marcado no horário para todos os professores, é 2 tempos semanais. Quando foi a questão da avaliação, nós avançamos para o projeto Maia, com muito gosto, porque o projeto Maia, Dr. Domingos Fernandes, foi um bocadinho maltratado, nem em termos de comunicação social, nem em termos de transmissão. Eu não percebo como é que um professor não pode estar de acordo com o projeto Maia. Fica aqui o meu testemunho, porque é verdade.
Quando foi o projeto Maia, fizemos ACD, fiz uma sessão com professores, fiz uma sessão com pais, fiz uma sessão com diretores de turma, fizemos uma sessão de demonstração como é que se avaliava por domínios, etc, etc. Portanto, é este trabalho diário também com os professores, também acolhimento aos novos professores no agrupamento, professores que dão formação dentro do grupo, formação aqui, às vezes sessões de partilha, de reflexão entre... Eu tenho esta ferramenta, o PAD também investiu um bocadinho nessa faceta e com o centro de formação, também em termos de plano de formação, dizer um dos desafios que as escolas todas têm, eu acho que vocês também, é a questão dos alunos estrangeiros neste momento. Não há dia nenhum que não chega um aluno estrangeiro ao agrupamento. E como dizia o ex-ministro da Educação, infelizmente eles não vêm em pacotes de 10, não é? Vem um, depois vem 2, depois vem 3, depois vem 4, e um vem da Ucrânia e outro vem do Paquistão, e são coisas completamente diferentes. A formação e a capacitação de professores, quer no acolhimento dos alunos estrangeiros, quer no português de língua não materna, é essencial. Não podemos abandonar os professores todos os dias aos desafios novos, sem os dotarmos também de ferramentas para que eles os enfrentem. E depois outra coisa também é o cuidado e a escuta. Pronto, os professores podem manifestar o seu desagrado e dizer não gosto disto, não quero isto, não me pagam para isto, e depois nós dizemos sim, mas... E estabelece-se o diálogo e as coisas vão se consertando. Pronto, um bocadinho por aí. Professora Olga, que tipo de práticas tem respondendo a esta pergunta e como é que se arranja tempo para tudo isto? Eu acho que as práticas são muito idênticas, quer tenhamos 600 alunos, quer tenhamos 23 escolas e não sei quantos alunos, não é? Porque os professores são um fator que faz a diferença, não temos dúvidas, não é? Se pensarmos, e infelizmente às vezes ainda pensamos na formação enquanto formação igual a créditos, essa é outra das questões que não vale a pena entrarmos por aí, mas agora, o trabalho diário com os professores, esta questão do trabalho colaborativo marcado e não marcado no horário. Quantos de nós é que assistimos a um professor, que infelizmente são poucos, chegam à sala de aula e dizem a minha aula correu lindamente, eu fiz assim, assim, assim. Isto é trabalho colaborativo, isto é uma forma de formação profissional. E se nós conseguirmos estabelecer este clima de relação e este clima de proximidade entre os profissionais que sejam capazes de partilhar, claro que depois nós também temos muito a agradecer ao centro de formação, ao nosso centro de formação, e aqui na pessoa do João Faria, que também está aqui, o senhor diretor do centro de formação, que atende às nossas necessidades, atende aos nossos pedidos e está sempre disponível para nos encontrar uma estratégia para desenvolver uma estratégia de acompanhamento dos nossos professores. E o que é importante realmente é conseguir que os professores sintam que a formação é importante, o trabalho colaborativo é importante, mas enquanto enriquecimento profissional e pessoal também. Partilhar sim. Essa ideia também. Professora Olga, professora Manuela, professora Alcina, muito obrigada por esta conversa, obrigada também a todos os que estão presentes, que estiveram presentes. Obrigada e continuação de bom trabalho e obrigada por serem professoras, todos vocês. Obrigada. Que diversidade e que riqueza de experiências tão inspiradoras para todos os que vivem a sua profissão com paixão. Muito obrigado pelo vosso trabalho que tanto valorizamos. Quase arriscaria a dizer, em nome dos portugueses, muito obrigado pelo vosso trabalho.